Olá, sejam todas, todos e todes bem-vindos. Este podcast integra a programação da primeira jornada de mobilização nacional do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, o MNCP, em defesa da vida e das políticas públicas de qualidade para as mulheres. Eu me chamo Silvia Loia, sou ativista do MNCP, movimento este que atua já há 20 anos pelos direitos das mulheres que vivem com HIV. Também na prevenção das não infectadas, e convido você a refletir comigo desde agora. Nós, mulheres, em toda a nossa diversidade, podemos escrever novos capítulos na história? Ainda hoje, em pleno século XXI, a desigualdade de gênero é um dos principais entraves para a infecção do HIV. Mulheres e meninas enfrentam a falta de informação, a falta de acesso à saúde integral, sexual e reprodutiva, e apresentam maior vulnerabilidade quando o assunto é violências de todas as ordens, estigmas e discriminação. O fato é triste, e apesar de árduo, muitos passos foram dados ao longo da história, refletindo em conquistas e garantias por direitos. Dizem que a revolução será feminista ou não será. E é com essa frase que proponho a você, é hora de abrir não só os ouvidos, mas o coração para um debate intergeracional com duas mulheres superpotentes. Estamos aqui com a querida Télia Negrão, que é jornalista, mestre em ciência política e especialista em gestão pública participativa. Télia também integra o Grupo Nacional do Levante Feminista contra o Feminicídio, a Frente Parlamentar Feminista e Antirracista, com participação popular da Câmara dos Deputados. Foi relatora das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de violência. Bem-vinda, Télia. Olá, Silvia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para contribuir nessa reflexão fundamental para que a gente encontre caminhos para os direitos humanos e a cidadania das mulheres. E Rafaela Queiroz, que tem 30 anos, vive com HIV por transmissão vertical, é psicóloga, ativista social e criadora de conteúdo em direitos humanos, saúde e HIV. Obrigada, Silvia. Cumprimento a Télia também. Espero ter um prazer aqui de dialogar com vocês e também com quem está ouvindo, né? Maravilha, meninas. Animada para a nossa conversa. Eu vou começar com Télia. Gostaria que você falasse um pouco de você, de onde você é, quando que essas inquietações em relação às desigualdades de gênero entraram em tua vida. Bem, Silvia, a minha história é longa, né? Porque eu sou uma mulher de quase 68 anos, eu tenho 67 anos bem andados, e a minha militância feminista começou muito cedo. Começou quase que num processo de saída da adolescência para a vida adulta. Eu sempre fui muito atuante, eu sou do interior do Paraná, e já muito jovem tinha programa de rádio, fazia teatro. Então, quando eu entrei para a universidade, daí já em Curitiba, para cursar comunicação social, eu fui rapidamente interpelando e percebendo e interpelando uma série de obstáculos que mesmo a minha geração, né, que era uma geração que vivia sob um processo de ditadura no Brasil, né, eu entrei na universidade em 1973, né, mas ao mesmo tempo vinha, né, era soprada por um vento de uma revolução feminista que acontecia no mundo já há algum tempo. Eu comecei a perceber que muitas coisas precisavam ser mudadas, né? Então, já no final dos anos de 1970, eu estava bastante integrada no movimento de mulheres e eu fui trilhando um caminho que passou pela Assembleia Nacional Constituinte Brasileira, a criação dos Conselhos da Mulher, né? Em 1985, ainda no processo de preparação da Constituinte no Brasil,
eu estive numa primeira conferência internacional para a minha vida, né, que foi a Conferência da Mulher de Nairobi, no Quênia, uma conferência em que, pela primeira vez, os estados se debruçaram para elaborar programas, e em 95, a Conferência de Beijing vem como que coroar esse processo, e eu fiz toda essa militância, tanto trabalhando nos movimentos de base, porque eu sempre atuei em entidades com base local, né? Já em Curitiba, depois em Porto Alegre, quando eu fundei o Coletivo Feminino Plural, mas articulada com redes nacionais, em especial com a Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, com redes internacionais, como a Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe, o que foi me aproximando de uma agenda internacional de direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, conta pra gente o que foi essa conferência aí do Cairo e como foi a tua participação enquanto mulher profissional e na construção desses direitos. Quando eu falei em 1975, 1995, a gente, na verdade, tem que voltar a 1970, né, quando é declarado o Ano Internacional da Mulher, até o ano 2000, quando a gente tem a Conferência de Durban, que vai ser a conferência contra o racismo e todas as formas de intolerância, xenofobia, né? Esse é o ciclo social das Nações Unidas. E o ano de, por exemplo, 93, foi extremamente emblemático, porque se realizou uma Conferência Nacional de Direitos Humanos, de Viena, em que pela primeira vez se insere a terminologia de gênero no contexto dos direitos humanos internacionais, com o reconhecimento da violência contra as mulheres como uma violação de direitos humanos. Foi nesse caudal de debates e também como eco da Conferência de Meio Ambiente que tinha acontecido em 92, que foi a Conferência do Rio, em que o tema das populações emergiu de uma forma muito potente, e diante das ameaças de que o controle sobre os corpos das mulheres continuasse sendo uma política de muitos governos do mundo, tanto na África quanto na América Central, no Caribe, no México, no Brasil, em que haviam políticas de controle da natalidade, e também o uso dos corpos das mulheres em pesquisas destruidoras da saúde das mulheres, de medicamentos. Nesse momento, as mulheres se levantam e vão para a Conferência do Cairo, e as mulheres brasileiras e latino-americanas tiveram um papel fundamental, e nós saímos de uma situação que se anunciava, que era as políticas de controle demográfico e as mulheres sendo consideradas como aquelas que poluíam o mundo, para, pela primeira vez, anunciar um direito que até então era uma luta das mulheres, que são os direitos reprodutivos. É isso, Télia, muito bem colocado, e ainda assim, pensando nesses direitos, né, e as políticas implementadas, nós estamos num momento de grande retrocesso, de que agora temos que trazer tudo isso, né? Tivemos aí essa questão do controle dos corpos, implante subdérmico para mulheres vivendo com HIV, para mulheres em situação de rua, para mulheres, enfim, em uso de drogas, e a gente teve que fazer aí, né,
uma audiência pública, um grande debate para derrubar, porque do jeito que veio, foi realmente não só esse retrocesso, mas quantos outros que estão tendo nesse momento de conservadorismo e de fundamentalismo religioso, né? Então, mais do que nunca, nós teremos que trazer isso. E aproveito para te perguntar, esses direitos se conectam ao HIV, em que momento, né, nesse contexto que você relatou? Sim. Para nós, do movimento feminista latino-americano, né, ele se conecta, em especial, na Conferência de Cairo, porque na Conferência de Cairo, também na Declaração de Cairo, já tem um capítulo que trata do vírus da imunodeficiência humana, que é o capítulo D, e ele está na página 84 do livrinho que nós, mulheres, né, fazíamos monitoramento internacional do Plano de Ação de Cairo e dos seus segmentos, carregamos, né? E ali está conectado o tema do HIV e da AIDS como uma questão estratégica a ser trabalhada, em especial no campo das violações dos direitos humanos corporais e na garantia de atenção pelas políticas públicas. A partir dessa declaração, a Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe, que eu vou passar a chamar de RISMALAC, que é como nós tratamos, ela desenvolve um programa de monitoramento chamado Plataforma Ateneia, e através dessa plataforma nós passamos a monitorar a política de Cairo a partir de 5 indicadores. E entre esses 5 indicadores consta desde 1995, quando nós começamos a declaração foi em 94, a partir de 95, a RISMALAC decide monitorar a implantação da plataforma de Cairo, e o projeto Ateneia, ele passa, que chama Monitoramento como Prática Cidadã das Mulheres, uma visão da RISMALAC em 7 países da América Latina e do Caribe: Brasil, Chile, Colômbia, México, Nicarágua, Peru e Suriname. E esses eixos de monitoramento se mantêm até os dias atuais. Perfeito. Você traz uma discussão muito presente no movimento das cidadãs positivas. Rafa, você representa aí essa voz de luta da juventude no nosso bate-papo. Conta um pouco de onde você é e quando o ativismo entrou em tua vida. Antes de falar de ativismo, né, por ter esse recorde de ter nascido com HIV, quando a gente se refere a alguém, né, de transmissão vertical, quem nasce com HIV, né, uma infecção que ocorre durante, né, a própria gestação, no parto em si, né, e na amamentação. Então, a exposição foi dada dessa forma, né, na minha época. Não sei exatamente como ocorreu, porque eu nasci, né, em 1991, não tinha medicamento, né, não tinha ainda uma atenção na gestação para as mulheres, né, que possivelmente podiam estar infectadas, até porque naquela época ainda tinha, né, essa grande visão de que a população afetada, né, pelo HIV e pela AIDS eram os LGBTs, né? Por muito tempo foi só os gays, né, vindo aí como a peste gay, né, que trazia-se muito lá na década de 80. Minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, que é de 88, ela não tem HIV, então possivelmente a infecção, né, entende-se que foi pelo meu pai, né, foi nesse período entre o nascimento da minha irmã e o meu, que a gente tem mais ou menos 3 anos de diferença. Então, meu pai começa a adoecer, né, e aí não se sabe o que era tuberculose, era pneumonia, internação, e voltava, e não sei o quê, até que foi feito, né, a sugestão de fazer a testagem para o HIV, e naquela época não era rápida, né, como a gente tem hoje, o avanço que a gente tem hoje, né, da testagem, demorava-se meses, né, 1 mês,
era o mínimo que tinha para se ter a testagem. Então, eu já tinha mais ou menos 2 anos quando foi, né, dado o positivo do meu pai. Ele morreu em 93, né, em 1993, e aí foi feita, né, a sorologia, então, na família. O meu e o da minha mãe deram positivo, o da minha irmã não deu positivo. Meu pai falece em 93, minha mãe falece em 94, no começo de fevereiro, né, em 94, e aí já tinha, né, já tinha inserido aí no hospital aqui de referência do Rio de Janeiro, onde eu sigo morando e sigo fazendo tratamento no Hospital Grafeguinho, né, que é o hospital de referência de tratamento, desde o começo da pandemia da AIDS. Pelas perdas dos meus pais, foi feita a adoção, então, né, eu fui um diferencial aí na era de transmissão vertical, que eu não cheguei aí para um abrigo, né, que é a realidade de muitas pessoas que nascem com HIV. A minha adoção se deu na própria família, né, minha tia e o esposo dela, né, que são meus tios, fizeram a nossa adoção em 94 mesmo, e aí fizeram acompanhamento, né, dessa continuidade. Eu acredito que eu tive um diferencial na família por ter acesso, né, meus pais tinham uma condição que podiam me dar uma boa alimentação, ter um cuidado mais assertivo comigo, então eu acredito que também isso fez uma grande diferença na minha vida. Então, em 2008, eu fui uma das cofundadoras, né, da Rede Jovem Rio Mais, que é a rede estadual de jovens que vive, né, e convive com a HIV/AIDS no Rio de Janeiro. E aí foi quando eu comecei a ter muito acesso à informação, fui entender o que era ativismo, porque a partir do momento que eu comecei a participar de encontros, eu também ia em congressos, ia em outros encontros, e fui entendendo o que era ativismo, né, o que era saber dos meus direitos, como, por exemplo, sigilo. Eu fiquei pensando, meu Deus, se minha mãe contasse da minha sorologia, eu ia ficar revoltada, né? Então, eu fui entendendo essas pequenas coisas e fui, então, continuei, né, nesse ativismo pela rede de jovens, que também é a rede nacional, né? Há muito tempo eu fiz parte da rede nacional de adolescentes e jovens que vivem com HIV. E aí, nesse meio, infelizmente, né, por ser mulher, a gente acaba tendo também, na população da jovem, né, quem ia para os encontros eram muitos meninos gays. Então, quando a gente falava alguma pontuação, até mesmo da questão da transmissão vertical, não dava seguimento. Então eu comecei a ir mais para o encontro para trocar, né, informação e vivência com os outros jovens, mas eu comecei a entender a necessidade da questão de ser mulher cisgênero na pandemia, né, de ser mulher cisgênero, porque eu tinha minhas colegas que ficavam grávidas, e tinham questões que a gente queria saber e não tinha esse diálogo, né, nos encontros. Então foi quando aí, em 2016, 2017, eu fui convidada para me filiar ao MNCP, né, a fazer parte. E aí eu já fui direto para o encontro, se não me engano foi em Porto Alegre, e aí eu falei, nossa, né, eu era a única jovem ali, eu falei, não, mas aqui eu quero estar, né, então foi quando eu comecei a me identificar com muitas das questões, nesse processo também, foi quando eu me reconheci feminista, né, o que era ser feminista, que foi nessa transição ali do encontro de jovens, né, que eu comecei a entender o poder da voz, o poder de se colocar. E eu falei, não, eu sou feminista, né? E aí a contrapartida disso eram várias informações que eram, né, deturpadas, né, sobre ser feminista. E aí, nessa transição, eu acabei ficando muito mais no movimento, me coloquei como voluntária da comunicação do MCP, né? E atualmente aí eu sou uma das parceiras aí à frente, compondo a Secretaria Executiva do MNCP. Resumidamente, essa trajetória que aí eu estou no ativismo, e contrapartida disso, né, eu participei do PSE, que é o Programa Saúde nas Escolas, nessa transição aí da juventude, então eu fazia muitas oficinas com a juventude nas escolas, sem contar do HIV, porque por muito tempo eu não queria contar do HIV, eu falava que eu nunca ia abrir a sorologia, porque eu sabia todos os preconceitos e discriminações que os meus amigos passavam. Então eu tinha muito medo, então eu dizia que tudo bem eu falar sobre HIV, falar sobre prevenção, falar sobre outras questões, mas eu não falaria do HIV. E aí, nessa contrapartida que eu entrei no movimento da MCP, eu já estava nessa balança, assim, de contar e não contar, e também me entendendo, né, qual que era o diferencial, o que fazia a diferença de eu ter HIV ou não para as outras pessoas, né? Então, no ciclo que eu estava terminando a faculdade de psicologia, eu resolvi abrir a sorologia em 2016, foi justamente nessa transição que eu entrei no MCP,
E aí fiz uma postagem no Facebook contando do HIV, contando as coisas, porque eu também passei algum tipo de preconceito na faculdade, porque eu ouvia coisas, né, das professoras, por exemplo, a professora de psicologia hospitalar se referindo a pessoas com HIV como aidéticas, né? Não, porque tem paciente, mas super assim, uma fala comum. E para mim aquilo era um gatilho enorme, né? E eu não conseguia falar porque eu não falava da minha sorologia. E aí, nessa última aula, que inclusive foi de Direitos Humanos, eu contei para a turma toda sobre viver com HIV, e aí foi um alívio, eu mudei completamente a questão de me colocar, de falar, de me expressar. Foi como literalmente tirasse, né, eu falo que é aquele tule, né, que tapa mosquito, porque eu falava e não falava, né, e aí literalmente eu me livrei dessas questões, e hoje para falar sobre HIV para mim é muito natural. Eu acho muito importante, inclusive, quem consegue, porque ajuda outras pessoas, né, com relação aí a quebrar esses estigmas sobre saúde, né, sobre ser saudável. Então, é isso. Rafa, nós sofremos violações que ocorrem de diversas formas, né? Elas são explícitas, são implícitas. Muitas vezes, a questão do estigma e da discriminação é dentro do serviço de saúde, né? Como, por exemplo, não há um incentivo ou uma explicação sobre o direito que as mulheres têm de ter filhos, né? Ou sobre o indetectável, intransmissível, sempre tendo subestimando as usuárias de que elas têm a compreensão, né? Então, eu ouço muito, né, alguns médicos em alguns congressos falando que não fala, porque senão aquela pessoa vai sair transando sem... Ou seja, te negando a informação que tu tem por direito, né? E pensando por você, se você vai ter condições de receber aquela informação. E sabemos de vários casos de tratamento negligenciado, né, o pós-parto. São questões complexas que passam também pela preservação da sorologia. Então, Rafa, eu queria que tu explicasse um pouco sobre a transmissão vertical do HIV e a dificuldade de abordagem ao longo da vida dessas pessoas, né? Um pouco você já trouxe, mas neste momento aqui, o que você diz sobre esses jovens e essas jovens de transmissão vertical? Falar que é muito importante, né? Quando a gente fala sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres que querem gestar, querem ser mãe, sobre hoje poder, né, ter filhos sem HIV. Porque por muitos anos isso era quase que não se tinha, né, informação, não se tinha uma explicação exatamente, porque no começo da pandemia teve mulheres que gestaram e os filhos negativaram, e teve a contrapartida disso de mulheres que tiveram filhos e positivaram, né, sem naquela época um tratamento, porque tinha a ver muito com a carga viral, como se dava essa exposição, mas que isso não era muito bem falado, né, para cada mulher, porque muitas delas apareciam, né, com HIV, gestantes, né, porque não se falava justamente de direitos sexuais dessas mulheres que já tinham HIV, né, tinha as mulheres que se descobriam na gravidez e quem já tinha HIV, e para a juventude com HIV que nasceu, né, os direitos sexuais, acho que por muitos anos, eu acho que ainda continua sendo escondido, né, silenciado, não se fala sobre isso. Porque eu lembro muito bem que eu não escutei sobre isso com os médicos. O hospital que eu faço tratamento é um hospital universitário, então a cada consulta a gente tem uma nova médica residente, né? Tem a chefe hospitalar, mas tem os residentes, a gente é atendida pelas residentes. E não se falava sobre isso. Nunca nem me perguntaram qual que era a minha orientação sexual. Então, para você ter ideia de como é isso, né? Então, é como se ali na consulta o que importasse era nossa sorologia com relação à carga viral, se estávamos tomando medicamento ou não, e nem se dava muito entrada sobre isso, porque se você não tomava direito, era uma bronca, era quase que uma violência ali de você entender o porquê, que é muito importante, né, quando a gente fala sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres que querem gestar, querem ser mãe, sobre hoje poder, né, ter filhos sem HIV, porque por muitos anos isso era quase que não se tinha, né, informação, não se tinha uma explicação exatamente, porque no começo da pandemia teve mulheres que gestaram e os filhos negativaram, e teve a contrapartida disso de mulheres que tiveram filhos e positivaram, né, sem naquela época um tratamento, porque tinha a ver muito com a carga viral, como se dava essa exposição,
mas que isso não era muito bem falado, né, para cada mulher, porque muitas delas apareciam, né, com HIV, com HIV não, gestantes, né, porque não se falava justamente dos direitos sexuais dessas mulheres que já tinham HIV, né. Tinha as mulheres que se descobriam na gravidez e quem já tinha HIV. E para a juventude com HIV que nasceu, né, os direitos sexuais, acho que por muitos anos, eu acho que ainda continua sendo escondido, né, silenciado, não se fala sobre isso. Porque eu lembro muito bem que eu não escutei sobre isso com os médicos. O hospital que eu faço tratamento é um hospital universitário, então a cada consulta a gente tem uma nova médica residente, né? Tem a chefe hospitalar, mas tem os residentes, a gente é atendida pelas residentes. E não se falava sobre isso. Nunca nem me perguntaram qual que era a minha orientação sexual. Então, para você ter ideia de como é isso, né? Então, é como se ali na consulta o que importasse era nossa sorologia com relação à carga viral, se estávamos tomando medicamento ou não, e nem se dava muita entrada sobre isso, porque se você não tomava direito, era uma bronca, era quase que uma violência ali de você entender o porquê. Porque, por exemplo, eu lembro que eu escondia medicamento, não tomava medicamento, jogava fora algumas épocas, porque eu duvidava da minha sorologia, né? Porque eu era saudável. Como assim todo mundo falava de HIV como morte e eu era saudável? Não, tinha alguma coisa errada. Então, tinha dia que eu tomava remédio, tinha dia que eu não tomava remédio. E aí eu lembro quando a carga viral, né, subiu, e aí a médica falou, você não tá tomando remédio? Aí eu falei assim, tô. Aí foi uma questão, né? Então, é tudo um tabu se falar com as crianças, com as adolescentes, mas a contrapartida dessa, quando tem alguma coisa, é uma agressão, né? Uma fala mais violenta. Então, a gente não tinha muito disso. E eu lembro que a gente tinha as rodas das meninas lá no hospital, quando a gente esperava a consulta, tinha uma área que tinha, né, uma lanchonete, e a gente ficava sentada ali conversando. E as meninas falavam, né, sobre relação sexual, muitas que tinham mesmo, né, e falava que nunca tinha aprendido a usar camisinha, que tinha aprendido com um companheiro, que não usava, mas que isso não era falado com a médica. Essa relação, né, médico-paciente com a juventude, ela não acontece, porque ou se refere ao responsável, nunca se refere diretamente à pessoa. Então, a gente, quando ia na consulta até os 18 anos, era com os pais. Como que a gente vai falar de sexo ali na frente dos pais? Não se falava. E também, a contrapartida desse, os médicos e as médicas não falavam com a gente sobre isso. E eu me recordo muito das meninas que chegavam grávidas. Que absurdo, você já chegou grávida, era para você falar do que você queria fazer gestão, para a gente fazer um acompanhamento. Mas nunca nem se deu abertura para fazer isso, né? Então, muitos desses direitos, eles aconteciam porque as meninas já apareciam grávidas, e quando elas apareciam grávidas, era uma fala assim, como assim? Você foi responsável, você não sabe nem sua carga viral, mas nunca foi falado sobre isso, né? Sobre vacinação, eu fui colocar a minha caderneta de vacinação em dia depois do movimento de AIDS, quando eu já tinha 17 anos, 18 anos. Muitas das vacinas que eu deveria ter tomado, hepatite A, hepatite B, eu não tomei, porque não era falado, né? Nem era falado que hepatite você podia pegar na relação sexual. Né? Então, a gente tem esses direitos muito, muito escondidos aí quando a gente é adolescente e jovem, né? É quase que a mesma coisa daquele tabu de não se falar com os pais, não se falavam com o médico também, que era uma via para a gente que nasceu com HIV sobre isso. E a gente tem alguns avanços, né? A gente teve alguns avanços, como isso, a informação do detectável igual intransmissível, né? Sobre, dependendo da carga viral, hoje as mulheres podem ter o parto normal, dependendo da carga viral, nem precisa se colocar, né, o uso do AZT venoso, que era uma questão também de uma certa violência ali que você sofria, não violência, né, mas num hospital de gestante, você via mulheres sem medicamento e outras com, então você meio que já deduzia, então isso também era uma questão para muitas meninas, a não amamentação, a faixa, né, que se colocava nas mulheres nos peitos, que também era uma forma muito violenta, sabendo que tem, né, o comprimido para secagem do leite. Então a gente teve alguns avanços que corroboram muito, né, hoje para as mulheres escolherem, né, de uma forma muito mais tranquila ser mãe, mas a gente tem ainda hospitais e pessoas que trabalham nessas unidades de saúde que ainda tem um estigma muito grande, né? Então, os direitos sexuais, né, das pessoas que nascem com HIV, ele é quase que tardio, porque eu mesmo fui falar com a minha médica e meu médico, né, porque depende da consulta que eu vou, sobre a minha orientação sexual já com 20 e poucos anos, né, que eu
estava já muito fortalecida pelo movimento social, fortalecida com relação à minha sorologia também, né? E aí eu fui falar com ela, e aí, não, mas você sabe que não pode transar menstruada, né? Aí eu fico, na verdade depende, né? E aí eu levo informação para a médica, né? Eu acabo quebrando alguns estigmas com relação a isso. Então, existe muito essa ausência de informações também, de convivência, né, para esses médicos, porque é muito aprendido no que está no livro, né, no que está em protocolo, e se esquece de ter uma escuta dessas pessoas, né? Então, eu faço muito dessa atuação com os meus amigos, mesmo que nasceram com HIV, porque é isso, pouquíssimas pessoas que nascem com HIV falam sobre viver com HIV, né, por conta de uma vida inteira de várias violências, várias quebras de sigilo, várias exposições. Então, é isso. Mas a gente, felizmente, ainda tem um direito sexual negado, né? Eu falo que é literalmente negado, porque nem é dado o poder de ter a informação e eu poder escolher sobre isso. É bem tudo isso e um pouco mais, né? E para fazer assim agora, que eu quero abrir um pouco o microfone, mas na opinião de vocês, com trajetórias marcadas, em tempos diferentes, mas juntas aqui e agora. O que diriam sobre o que está por vir a respeito do direito das mulheres, incluindo as que vivem com HIV/AIDS, e o acesso aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos? Eu acho que eu vou falar, porque eu acho assim, que eu aqui meio que represento o que nós já fizemos e até onde chegamos, e a Rafaela, para mim, é a perspectiva, assim, do futuro, né? E penso que o que nós assistimos, né, até hoje, foi uma luta muito grande sobre os impactos, né, das relações desiguais de gênero e todas as suas interseções no enfrentamento a uma epidemia, né, e que traz junto os temas tipo da culpabilização das mulheres, né? As mulheres têm que conviver com a culpa eterna, a alteração de lógicas, né, em relação ao corpo das mulheres, né? O controle do corpo das mulheres, por exemplo, as mulheres que não são positivas para o HIV e as mulheres que são positivas para o HIV em relação à indução à realização do aborto. Eu defendo a legalização do aborto como uma decisão que pertence às mulheres, né? E, portanto, tanto para umas quanto para outras, deveria necessariamente ser uma decisão e jamais uma indução, né? Dentro da ideia de que nós temos autonomia para decidir sobre as nossas vidas e os nossos corpos, né? A demonização do corpo adoecido. Nossa sociedade, e isso se expressa nas políticas públicas, aceita o corpo chamado são, né? Os corpos contaminados por qualquer coisa são os corpos que devem ser estigmatizados e excluídos, né? E acho que nesse sentido a Judith Butler, né, fala muito bem, nela, maravilhosa, quando coloca o tema das pessoas descartáveis, dos corpos descartáveis na sociedade. E nisso se enquadram, né, as mulheres que estão fora da norma, né, de ser cumpridora de regras, de normas, de saberes, de não terem passado por processos de adoecimento. Agora, nesse momento que a gente vive, é um retrocesso profundo no conjunto das políticas públicas, no conjunto, num ataque aos direitos humanos e à cidadania das mulheres, que só no tempo da ditadura, porque ali no tempo da ditadura todos os direitos humanos foram afetados e a vida de todas as pessoas estava em jogo. Hoje, os ataques, eles são direcionados
né, a tudo aquilo que não é considerado o que é alfa, né, que é o macho, é o branco, é o atirador, né, é o agronegócio, é aquilo que destrói a natureza. Tudo que está fora disso está fora do foco, e isso afeta de uma forma fundamental as políticas públicas, o orçamento, né, os investimentos nas políticas públicas para as mulheres. Acho que eu vou só complementar, né? Esse podcast fala muito sobre isso, né? De fazer essa interlocução entre gerações, porque há muito, né, o que aprender com toda a trajetória, as conquistas, né? Tudo que as mulheres, né, passaram até hoje, né? O que a gente pode passar ainda e vamos passar junto, porque infelizmente a gente nos últimos 2-3 anos viemos passando por coisas que a gente achava que não iríamos mais passar, né? E de silenciamento, a gente vê dessa pandemia da Covid o tanto de violência doméstica, né, que cresceu, eu só fico pensando o tanto de meninas com HIV grávidas eu acolhi nesses últimos 2 anos, não foram poucas. Então, a gente precisa falar, né, sobre esse corpo feminino político, porque viver é político. E quando a gente pensa num ano eleitoral, né, que a gente vai novamente votar para uma pessoa assumir, né, e tecer nossa voz, a gente precisa pensar em alguém que olhe por nós, que olhe pelo nosso corpo, não por alguém que diz que por a gente engravidar a gente tem que receber menos, né, por sermos mulheres temos que receber menos, e muito menos que considerem mulheres trans como não mulheres, né, a gente precisa somar, né, nossas mulheres cis, nossas mulheres trans e travestis, né, que estão aí sofrendo duplamente violência, entendermos que juntas sim nós podemos fazer, botar a nossa voz, ocupar espaço, né, uma sempre abraçando a outra, porque quando uma está no evento com o filho, a outra segura a criança e a outra para falar, então a gente tem muito, né, dessa sensibilização com as nossas, né, a gente tem esse olhar de empatia, a gente tem essa sororidade, mas muita gente às vezes é atravessada por mulheres que estão, por exemplo, né, as mulheres que vivem em comunidade, para elas violência é de uma forma muito diferente da mulher que está lá, né, nas grandes capitais. Então a gente precisa acolher toda a demanda, entender toda a subjetividade de cada mulher hoje. Nós temos no MCP mulheres ribeirinhas, né, que para conseguir uma consulta, para ter acesso a um tratamento, são dias de barco, né? Então como que a gente pode juntas construir, né, direitos e acesso com essas mulheres, com essas vozes? Então, a gente tem ainda muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos atravessamentos, mas eu acho que essa possibilidade de nos ouvirmos é muito importante. E justamente juntando gerações, né, juntando vivências, construindo juntas, né, essa potência que nós temos, porque por muito tempo é muito separado, né? As próprias meninas da minha geração que se colocam como feministas são poucas, e eu fico pensando, a gente está nessa era agora de que a gente já tem direitos, então assim, como que você não se vê feminista, onde para votar as mulheres tiveram que lutar, para usar uma calça as mulheres tiveram que lutar, para poder trabalhar as mulheres tiveram que lutar? Então acho que existe muito essa ausência de entender a história, né, de um movimento de mulheres e como essas mulheres tiveram que passar por muitas violências para hoje ainda ter direitos que podem ser tirados, né, de nós a qualquer momento, porque a grande massa, a grande voz ainda é de homens cisgêneros brancos que não olham para esses corpos, inclusive no movimento de AIDS, não olham para os corpos das mulheres pretas que mais morrem em quadro de AIDS, né? Então, o quanto que famílias, né, crianças que também nasceram com HIV estão em ausência dos seus pais, das suas mães, por conta dessas violências de gênero mesmo, né? Onde a mulher se sente segura num relacionamento, né, dito monogâmico, mas que ela é atravessada pelas ISTs sem poder escolher o seu método de prevenção que ela possa ter acesso, como a PrEP, que hoje ainda temos uma grande dificuldade, né? A PrEP, que é a profilaxia, né, pré-exposição, a gente ainda não tem, enquanto mulheres cisgênero, acesso livre a esse insumo de prevenção. Então, se mulheres que estão em violência, né, doméstica tiverem acesso à PrEP, elas podem escolher não se infectar pelo HIV. Infelizmente, não temos essa informação para passar, porque ainda se pensa, né, em uma prevenção, como a gente falou no começo, mais voltada, né, para a população
mais afetada, mas acabam ignorando, e o reflexo disso é novas mulheres cisgêneras infectadas pelo HIV, descobrindo já na gestação ou descobrindo já em quadro de AIDS. Então, a gente precisa, de fato, unir, né, nossas vozes, nossos corpos, nossas vivências, para a gente junto aí, enquanto mulheres que não vivem, que vivem com HIV, se somarem aí nos seus movimentos, né, nos seus coletivos, para a gente enfrentar aí esse mundo machista, misógino, LGBTfóbico, né, e tudo mais. Meninas, ficaria aqui 2 horas com vocês, mas estamos no final do episódio. Prazer imenso estar aqui trocando experiências de vida, dessas informações valiosíssimas. E eu já provoquei os nossos ouvintes lá no começo, e agora lanço a reflexão para vocês. Como podemos escrever novos capítulos? Continuando intransigentemente a lutar pelos direitos humanos de todas as mulheres. Né? Acho que todas são todas, como dizem as mulheres com deficiência, né, na sua luta por reconhecimento e igualdade. E eu acho que esse é um compromisso. Né? O feminismo pressupõe essa inclusão de todas as mulheres no mundo. Né? Eu acho que precisamos ser cada vez mais feministas. É isso, né? Nos conhecemos enquanto mulheres que somos atravessadas pelas violências e vulnerabilidades, mas que juntas a gente pode, né, conseguir fortalecer umas às outras, para a gente que chegue aí juntas a conquistar espaços de poder, de decisão, porque ainda há muita ausência, né, nesses espaços de decisões de mulheres, né, que possam falar aí por nós. Muitas das decisões são feitas por homens. Então, por exemplo, quando votar, né, sobre a questão do aborto, vai ser ainda a maioria homens, falando sobre os nossos corpos e decidindo sobre os nossos corpos. Então, precisamos nos fortalecer, né, e juntas conquistarmos esses espaços que, de fato, acabam sendo espaços de decisões que ainda estamos ainda em muitos poucos, e as que estão sofrem violência, né, dentro dos espaços de poder, sofrem abusos. Então, é isso, a gente precisa fortalecer e cada vez mais ocupar esses espaços de decisões e também criarmos diálogos, né? Se a gente puder criar diálogos como esse, a gente também consegue que essas nossas vozes juntas cheguem às pessoas que estão aí, né, sem escutar e sem ter um espaço para também entender e ouvir e aquilo tocar ela de alguma forma. Obrigada, gurias, pela participação. Télia, obrigada, Rafa. É de extrema importância que estejamos, sim, unidos nessa luta tão importante. Afinal, as mulheres são a maioria da população. Embora elas vivam mais que os homens, elas adoecem com mais frequência, e esse adoecimento ele está muito mais relacionado a situações de discriminação social do que a fatores biológicos. Então, as desigualdades de gênero devem ser consideradas na formulação de políticas públicas, assim como na pauta e atuação dos movimentos sociais. Defender as mulheres cis ou trans, estar junto a elas em suas lutas e, com certeza, defender um mundo melhor. Eu agradeço a você que ficou aqui com a gente também até agora, nossos ouvintes. Acompanhem as mídias sociais do MNSP, no Instagram, MNSP_Brasil, e acesse o nosso site www.mnsp.org.br. E até a próxima jornada.